questão de número 9 do capítulo, questão de número 29 do capítulo 9 do Fundamentos de Física do Hadley, volume 1. A partir desse capítulo, vamos introduzir algumas construções estruturais novas na forma aqui da apresentação das nossas resoluções, que foi a pedido de um inscrito nosso aqui do canal, que ele deu essas dicas para a mudança, que é para não deixar tão imprensado em uma tela assim, meio que separar as questões da resolução em telas diferentes, né? Quando o texto for muito grande, eu vou fazer isso daí. Quando eu ver que não puder couber, minha nossa, couber aqui a resolução numa tela só junto com a questão, aí eu mantenho do mesmo jeito. Se não, eu passo para o próximo slide, porque quem já viu questões anteriores viu que algumas questões com os textos muito grandes, aí eu vou imprensando a resolução nos espaços em que vai sobrando. E, como ele mencionou, deu a dica, acredito que isso visualmente fica um pouco esteticamente não fica tão bem, né? E uma outra dica é que as unidades dos valores das grandezas ficassem na escrita normal, que eu tenho o costume de deixar em itálico, pois eu uso a fonte Cambria Mater, né? E então ele deixa textos em itálico. Então, dito essas mudanças, vamos para a questão. E vai ser a partir de agora, tá? As questões do capítulo 8 que ainda estão saindo, né, que eu posto uma por dia, essas não vão ser modificadas, pois elas já estão prontas. Então, eu só vou liberando elas uma a cada dia. Então, não tem mais como eu modificar. Mas a partir daqui para frente agora e para os próximos capítulos, vão seguir essa linha de raciocínio. Então, nós temos o seguinte. Um bandido aponta uma metralhadora para o peito do Superman e dispara 100 balas por minuto. Suponha que a massa de uma bala é de 3 gramas, que a velocidade das balas é de 500 metros por segundo e que as balas ricocheteiam no peito do super-herói sem perder velocidade. Qual é o módulo da força média que as balas exercem sobre o peito do Superman? Então nós temos aí o Superman farmando áurea aí e o camarada que vai meter bala aí no Superman. E as balas vão ricochetear sem perder velocidade. Então, nós temos essa situação daí. Então, bora calcular a força média em que essas 100 balas exerceram sobre o peito do Superman. Então, nós temos o seguinte. Sabemos que o impulso de um objeto em colisão é dado pela sua variação da quantidade de movimento. Aquele termo n ali que eu introduzi é para nos dar a quantidade de balas que vão exercer esse impulso, ou essa quantidade de movimento. Então, n aqui vale 100, que é o que? A variação da quantidade de movimento de uma única bala vezes 100, já que ele quer a força média das 100 balas exercida sobre o peito do Superman. E como a gente sabe que o impulso é força por variação de tempo, a gente pode escrever que a força por variação de tempo é igual à variação da quantidade de movimento. Isso multiplicado pelo nosso termo 100, né, que vale aqui as 100 balas. Então, isolando o nosso F, a gente tem que o quociente entre a variação da quantidade de movimento vezes a quantidade de balas que vão ter essa variação sobre a variação do tempo, né? Que a gente tem a duração da rajada emitida, né? Que são 100 balas em 1 minuto. Então, a gente tem aqui para transformar para as unidades de medidas, esse ΔT vai valer 60 segundos. E nós temos aqui a quantidade de movimento das balas antes, né, que é MVI, né, velocidade inicial, e depois o impacto, MVF. Substituindo os valores, colocando em evidência a massa e substituindo os valores, nós vamos ter o seguinte. N, que é a quantidade de balas, 100,
Está aqui. A massa da bala em quilos é 0,003 quilos, que é os nossos 3 gramas, multiplicado pela diferença das velocidades antes e depois da colisão. Como o enunciado diz que elas não perdem bala, elas se ricocheteiam com a mesma velocidade que elas colidiram, então nós temos em uma direção um valor positivo e em outra direção um valor negativo, pois o vetor velocidade delas se altera. Embora a velocidade seja a mesma, o vetor se altera. Elas vão em uma direção e ricocheteiam e voltam na outra direção. Aqui nós vamos considerar que o que? Elas voltam na mesma linha horizontal com que elas bateram, né? Que senão a gente ia ter que calcular componente e tal, e levar em consideração o ângulo. A gente sabe, até mesmo pela própria animação, que isso não acontece. Mas vamos simplificar dessa forma aqui, porque é dessa forma que o nosso enunciado quer. Sobre o período, né, ou o tempo em que essa rajada durou. Então, a arma dispara 100 balas por minuto. Então, em 1 minuto, foram 100 projéteis batendo no peito do Superman. Em 1 minuto, a gente tem aqui no sistema internacional 60 segundos. Então, sobre 60. Resolvendo isso, vai dar 5 newtons. 5 newtons é a força média exercida pelas balas no peito do Superman. Das 100, para vocês terem uma ideia. Estranho, né? Ter sido com uma força muito baixa, né? Bom, a matemática não mente, né? Então, nós temos aí que a força média da rajada da metralhadora foi aí de 5 newtons no peito do Superman. E como sugerido pelo nosso escrito, aqui ó, a unidade no final está agora na escrita normal, né? O nosso N não está em itálico, está normal para manter o rigor. É isso aí, pessoal. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E aí, como eu disse, ó, crítica, dúvidas e sugestões na caixa de comentários, para vocês verem que eu escuto vocês para melhorar aqui, quem sabe de forma visual ou até mesmo explicativa, as nossas questões. Muito bem, até a próxima questão e é isso aí.